irmãos, boa noite, graça e paz. Vocês estão cansados ou não? Que culto maravilhoso foi essa manhã, que grande festa para o nosso Senhor, celebrando 15 anos de organização da nossa igreja. Graças a Deus por isso, mas o Senhor tem mais para nós se você veio aqui essa noite. Não desperdice esses poucos minutos que nós temos juntos. O Senhor quer falar com a gente. Queria orar mais uma vez, bem rápido, e que você fizesse essa oração objetiva comigo. Senhor, fala comigo essa noite. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, o Deus que fala, que cria as realidades do Senhor e do Teu reino em nós. Nós invocamos a Tua presença, ela que já está aqui especialmente iluminando a nossa mente e coração, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Tantos de nós, nessa noite, entramos aqui por essas portas, com angústias, medos, expectativas, em nome de Jesus, que a Tua palavra descortine a nossa alma, dê direção para nós, conserte a gente um pouco mais, para que a gente se pareça mais com o Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração, em nome dEle. Amém. Amém. Você já ouviu ou já disse a seguinte frase: briga com alguém de seu tamanho? Já viu isso? Não. Eu ouvia isso demais, porque eu sempre fui muito mirradinho assim, mas também nunca fui de brigar, né? Então não significa tanto. Mas hoje eu quero falar sobre luta, brigar mesmo. Você já brigou com alguém? Trocar burro assim? Tem gente que é mais dado a essas coisas, eu sou mais dado a fugir. E eu acho que os dois extremos são problemáticos, né? A gente tem lutas para lutar, desafios a vencermos, mas hoje especificamente eu quero falar sobre luta mesmo, luta, alguém que lutou com outra pessoa, e isso me faz lembrar de um episódio corrente há umas semanas atrás, talvez você lembre, de um vencedor, ex-vencedor de um reality show do Big Brother, Kleber Bambam, que desafiou o pugilista premiado, boxeador Popó. Vocês viram isso? E aí todo mundo ficou acordado para ver a bendita luta, porque seria a luta que envergonharia Popó, que já está um pouco mais velho. E a luta, minha gente, durou 36 segundos. Popó nocauteou o Bambam. O pessoal está pondo só nomes com poucas sílabas, né, para quem luta. Popó nocauteou o Bambam. Existia claramente uma diferença de capacidades, de preparo, de treino, ainda que o Popó fosse mais velho e já tivesse deixado de lutar há um tempo. A luta, para a luta ser justa, pelo menos é assim que a gente espera, precisa acontecer entre duas pessoas igualmente preparadas. Briga com alguém do seu tamanho, do seu preparo. É assim que a gente parece concordar. Quanto tempo duraria a luta entre uma criança, como Timóteo aqui, de 2 anos, 4 anos, e alguém como Popó? Isso é possível? Hoje eu quero falar com você sobre uma luta nessas dimensões, entre uma pessoa muito maior, muito mais forte, muito mais capaz, e outra muito fraca. Mas essa luta, ao invés de durar 36 segundos, durou uma madrugada inteira. O que aconteceu? Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 32, o versículo 22. Para a gente ler esse episódio que aconteceu certa vez entre nós aqui na terra. Gênesis 32. Um texto conhecido que eu quero te levar a pensar essa noite um pouco mais. Gênesis 32, 22 até o 32 diz o seguinte: naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa
enquanto eles lutavam. Então o homem disse: me deixa ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Palavra do Senhor. Já conhecia esse texto? É um episódio muito especial na vida de Jacó. Mas Jacó não gostava de lutar. Não gostava. Pelo contrário, Jacó gostava de fugir das lutas. Jacó tinha esse nome como uma estampa daquilo que representava quem ele era. Jacó significa enganador, aquele que engana, que trapaceia. E desde o começo era assim. Jacó usando das suas estratégias, da sua articulação, dos seus negócios, influências, para fugir de luta, livrar o seu corpo e garantir algumas coisas para ele, não do jeito certo, mas sempre apoiado na força do seu próprio braço, nas suas capacidades. Era assim desde o começo. Jacó nasceu grudado no calcanhar de seu irmão Esaú. Que cena interessante, não é? E desde ali, ele vivia uma luta com seu irmão, desde o nascimento, ainda que ele fugisse de lutas. Você lembra, o pai dele era Isaac, filho de Abraão. Abraão tinha uma promessa do Senhor. A promessa de que da sua descendência, dos seus filhos, Deus mesmo consertaria todas as coisas que o pecado tocou e manchou, e levantaria para si um povo santo, que seria uma luz para o mundo de como se deve viver. Abraão, que teve de forma miraculosa Isaac, daquele casal que não podia ter filho. E depois também Jacó, filho de Isaac. Uma vez, se você lembra também, Jacó enganou seu pai Isaac, porque ele era enganador. Era o seu nome, era o que ele fazia. E na hora de Jacó, o seu pai, abençoar os seus 2 filhos, ele enganando o pai, porque a bênção primeira deveria ficar para o primogênito. E quem saiu da barriga primeiro? Esaú, e não Jacó. Mas Esaú era peludo. Jacó pega uma capa de pelos de animais, coloca sobre o corpo, o pai já cego, sem conseguir enxergar direito, abençoa a bênção do primogênito para o mais novo, porque Jacó enganou. E aí todo mundo fica nervoso, e Jacó foge, a primeira fuga dele. E ele foge e chega até as terras de Labão, o seu tio. Lá, o enganador é enganado, porque ele bate o olho em Raquel, num poço, o poço de Jacó. E aí ele fala: eu quero essa mulher para mim, filha de Labão. E aí ele fala isso para Labão, e Labão fala: tudo bem, trabalhe para mim 7 anos, você paga o dote. 7 anos, hein? Olha os meninos lá atrás, ó, trabalhar 7 anos por alguém, vale a pena ou não? É, né? 7 anos, trabalhando, firme. E aí, para conquistar Raquel, para conquistar do pai Raquel, o que acontece? O pai dá, ao final de 7 anos, Lia, e não Raquel. E aí ele fala: não, tudo bem, só você trabalhar mais 7 anos. Foi para 14 agora, tá? Aí. E ele trabalhou.
14 anos, e Deus começou a prosperar tudo aquilo que Jacó punha a mão, colocava a mão. Por quê? Porque ele havia sido abençoado por engano pelo seu pai. E aí tem um episódio interessante até, porque Labão tentava enganar Jacó e dizer que as vacas que nasciam listradas seriam dele, e as pintadinhas seriam de Jacó. Aí quando ele falava isso, só nascia vaca pintadinha, e Jacó ficava cheio de vaca. E quando ele mudava, falava o contrário, Deus fazia nascer só o contrário. E Jacó foi enriquecendo. Daqui a pouco, ele percebeu que Labão já não tratava ele tão bem. Ele, numa noite, pegou todos os seus servos, com esse tanto de gado, de riqueza, as suas esposas e concubinas e servas delas, e fugiu. Sua segunda fuga. E de novo, tinha alguém atrás de Jacó, o enganador. Não só Esaú, porque agora Jacó já estava há 20 anos longe do seu irmão, mas estava agora voltando para a terra do seu irmão, fugindo de Labão. Olha só essa história. E aí a gente chega no texto que a gente leu agora há pouco. Com que coração Jacó estava? Ele estava fugindo de Labão, ele havia fugido de seu pai, ele havia fugido do seu irmão, mas agora estava às portas de Canaã, a terra de onde ele estava voltando, e o seu irmão estava às portas ali, vindo ao seu encontro. E o texto diz, versículos anteriores, que Esaú estava chegando com 400 homens, e Jacó pensou que esses 400 homens eram para quê? Como um exército, para destruir o seu irmão que havia enganado ele há anos atrás. 20 anos, com o coração e a mente tomados por um medo, angústia de situações não resolvidas, tentando fugir de lutas para resolver outras, a vida toda bagunçada, com estampa de enganador. Era o que Jacó tinha em mãos. E então, essa é a história desse homem, tão importante para a narrativa bíblica e para o que Deus estava construindo. Um coração desordenado, fugindo de um lugar para outro, encontrando na verdade aquilo que deveria ser um lugar de aconchego à família, mas que agora parecia uma ameaça para ele. Como Jacó, nós, meus irmãos, muitas vezes vivemos entre evitar lutas a todo custo ou lutar as nossas lutas com as nossas próprias forças. E todos nós temos lutas a lutar. Todos nós. Faz parte da vida. Eu gosto muito de uma frase que diz que não é injusto que muito custe o que muito vale. Coisas que valem muito, custam muito. Lutas que abrem espaço para realidades melhores, mais estáveis, são difíceis de serem encaradas. Mas nós muitas vezes, meus irmãos, ao longo da nossa vida, com o Senhor Jesus inclusive, estamos vivendo entre evitar, a custas da nossa tristeza, cansaço, encarar lutas que nós deveríamos lutar, ou por outro lado, entrando em lutas que nós não deveríamos entrar, nos machucando, com a força do nosso próprio braço. Nenhuma dessas é uma opção de Deus para nós. Nenhuma delas. Mas na vida nós lutamos. E toda luta, preste atenção nisso, de algum modo, é uma luta por um nome. Por um nome. E se nomes são importantes hoje em dia, no nosso tempo, no Ocidente onde nós moramos, ainda mais a essa época, no Oriente Próximo. Nomes são, na verdade, um veredito para quem nós somos. A gente viu aqui, Jacó recebeu o seu nome e isso foi o seu destino. Determinou qual era o seu propósito. Um nome é uma identidade.
E nós lutamos, meus irmãos, quer boas lutas ou não, para conquistarmos para nós um nome, um veredito. Nós tínhamos aqui um enganador, mas que numa luta em que ele não escolheu, ele teve o seu nome mudado para sempre. E com o seu nome, a sua vida, o seu coração redirecionados definitivamente para sempre por esse homem misterioso que se põe a lutar com ele. Então esse é um convite para nós essa noite, olhar para esse episódio de um homem lutando, e isso representa para Jacó, de forma muito profunda, a luta definitiva, que provaria quem ele de fato era, se ele continuaria a partir desse ponto, depois de tantos anos, enganando e sendo enganado, ou se a sua vida seria mudada para sempre, numa luta. Numa luta. Nós vivemos cada vez mais angustiados, meus irmãos, para saciar a mesma sede que existe desde a época de Jacó, a sede por uma identidade. Por alguém que venha para nós assim e diga: você é isso, e você foi criado para isso. A gente faz as coisas esperando elogio, esperando aprovação. A gente foge de problemas que muitas vezes a gente deveria encarar. E tudo isso esconde uma ânsia, um desejo que está no nosso coração. Por identidade e por nome. Nesses primeiros versículos aqui, até o versículo 25 que a gente leu, do 22 ao 25, a gente vai ver um pouquinho ainda da história de Jacó, mas de como Jacó começa a se transformar em Israel. Vamos olhar para o texto, olha só. O texto diz que nessa noite, depois do coração muito frágil de Jacó, se você ler todo esse contexto depois, ele se levanta, mas ele se levanta para ficar sozinho. Ele passa para depois do val de Jaboque. Val é o lugar onde os rios ficam finos e rasos. Então é possível passar para o outro lado com pessoas, cavalos, etc. Todo val, né? Então é uma passagem de Jaboque, esse rio que fica onde era nessa época de Gileade, já entrando naquilo que a gente chamaria depois de terra de Israel. A terra que Deus tinha prometido para o avô de Jacó, Abraão. A hora que ele estava às portas, de noite, isso é muito significativo, que parece ser à noite, o momento onde Deus se revela para o seu povo, nas Escrituras, e onde, por outro lado, a gente não tem tanta luz para caminhar, a gente fica meio inseguro, e isso é muito significativo mesmo. Ele coloca Jacó, a sua família para passar adiante, os seus carros e cavalos para passarem adiante, como uma forma de enganar de novo o seu irmão. Ele estava com medo de Esaú. Talvez, pensando Jacó, se eu enviar ondas de presentes para o meu irmão, e é isso que acontece, ele põe um tanto de vaquinha com um pedaço da família para chegar na frente, depois atrás mais um tanto de gado com outra parte da família, que aí ele vai amaciando o coração do irmão para depois, quando ele chegar, acontece que todo mundo passa e o texto diz que Jacó fica sozinho. No escuro, ele, Deus e nada mais. Não existe mais o que ele conquistou perto dele, nem a sua família, que ele passou tempo trabalhando, nem o dinheiro que ele tinha. Estava Jacó, nu, completamente dependente, no escuro, à beira de um rio. E então, é nesse momento, na solitude, que esse homem, que até essa altura a gente não sabe quem é, se aproxima. E o texto é muito enfático e claro. Esse homem se põe, aparece e se põe a lutar. Então imagina alguém está no escuro, sem energia elétrica, e alguém aparece. Então fecha o olho aí para você fazer esse exercício. Escuro, escuro, e ainda tem claridade aqui. Aparece alguém e começa a lutar com você. Isso é tudo que ele faz. Começa a lutar com você. Mas na solitude, esse espaço que Jacó cria pelas circunstâncias para receber de Deus, com uma fome disfarçada de estratégia,
mas ele se coloca ali, pronto, para ter a sua vida mudada pelo Senhor. Onde tudo que ele tem já não existe mais, e ele não pode negociar com a sua influência. É na solitude, meus irmãos, que Deus muitas e muitas vezes fala e quer falar com a gente. E é por isso também que, de diversas maneiras, frequentemente, a gente tem se colocado a lutar lutas que não são nossas, para garantir a nossa identidade e o nosso nome. Porque a gente não tem ficado sozinho com o Senhor. E sozinho, não é sozinho fisicamente, gente. Jacó não tinha nada para se defender mais. Não tinha um dinheiro para provar quem ele era. Jacó. E a sua marca de enganador. Mais nada. Nós precisamos entender quando Deus está nos chamando para uma solitude transformadora. Bem nesse momento escuro da alma, da vida, onde nós, eu e você, podemos estar. E então, as nossas angústias nos levando até esse momento de solidão, para encontrar esse homem misterioso. Quem é esse homem aqui que aparece, minha gente? O texto de Oséias, profeta, muito lá na frente, capítulo 14, vai dizer que Jacó lutou com os homens e lutou com Deus. E depois disso, com o anjo do Senhor, Jacó lutou. O próprio Jacó, no final desse texto, vai dizer que ele lutou com Deus e sobreviveu. Toda vez que a Bíblia então apresenta no Antigo Testamento essa figura, um homem de Deus, ou como muito mais frequentemente aparece, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, isso significa que quem está diante dessa pessoa é o próprio Deus. Deus, numa pré-encarnação. E quem revela Deus? A segunda pessoa da Trindade. De um modo paradoxal, o que está acontecendo nessa cena, nessa madrugada, é que o Filho, que se manifestaria de forma definitiva, como até hoje, em Jesus, no Novo Testamento, se encarna num homem, para lutar com Jacó, o enganador. O quão isso é significativo. Deus se adequa, Deus aparece numa teofania, num jeito de Deus se revelar, para então mudar a vida de alguém. Materialmente, Jacó já tinha recebido aquelas bênçãos de Deus. Ele já tinha prosperado. Mas o que Deus tem em mente, para aqueles que são seus, não é, meus irmãos, um tipo de bênção exterior, mas é uma bênção da alma sendo transformada. Deus não quer abençoar algo que você tem, Deus quer abençoar você. Deus não quer algo de você, Deus quer você. Deus nos quer. E Deus então proporciona esse momento de completa vulnerabilidade para um homem herdeiro das promessas de Deus ter a sua vida mudada definitivamente e parar de ser um enganador. Deus não quer, meus irmãos, então, na nossa vida com Ele, que a gente viva instrumentalizando as coisas, ainda que elas tenham sido bênção de Deus para nós. Talento, riqueza, segurança, saúde. Porque Deus quer abençoar o nosso coração. De modo que nada mais importa quando a gente está sozinho com Ele, no escuro, na porta de entrar em Canaã. E é isso que Deus proporciona, um encontro com a interioridade, se é que existe essa expressão, de Jacó. E isso acontece aqui, porque Deus então se equipara, se adequa a nós, para nos abençoar. Como é possível, gente, lutar com Deus e sobreviver? Me explica uma coisa dessa. Senão que Deus mede a sua força para lutar com a gente, porque Ele sabe que é nesse momento que nós seremos abençoados e teremos a nossa vida transformada
para sempre. E então nessa luta, esse homem percebe, o texto diz, que não consegue vencer Jacó. Olha só que interessante. Jacó sempre foi conhecido por sua força física, se você ler a sua história. Mas daqui a pouco, nessa luta com esse homem, que era muito mais forte potencialmente do que ele, Jacó resiste. E quando ele resiste, o texto diz que então apenas com um toque na coxa, esse homem desestabiliza Jacó. No quadril, no nervo ciático, esse é o nervo que o texto descreve. A base da força, da estabilidade, de conseguir andar. Deus toca e deixa marcas, fazendo a gente então completamente dependente dele, porque a gente precisa, no mínimo, para lutar, a gente ficar de pé. E Jacó já não pode mais ficar de pé. E ao invés disso configurar para Jacó uma derrota, isso é a maior vitória da sua vida. É uma feliz humilhação. É isso que você precisa essa noite. De ser graciosamente humilhado por Deus. Enquanto nós lutamos com o Senhor que se põe a lutar com a gente, pela sua própria graça. E aí nós então, quando Deus toca a gente nem de pé consegue ficar, a gente fica completamente dependente dele. Como Jacó, meus irmãos, a gente precisa então, antes de tratar das nossas angústias, como Esaú ali na frente, a gente precisa aprender a tratar com Deus. Antes de tratar os nossos desafios e lutar com problemas que estão na nossa semana adiante, nos afligindo talvez há anos, a gente precisa aprender a lutar antes com Deus. Nesse lugar de solitude, de quietude, para sermos abençoados com a dependência. Porque Jacó sabia que se ele sobrevivesse a essa luta com Deus, ele sobreviveria a qualquer coisa adiante. E foi isso que ele então se agarrou. E eu quero trazer isso, nessa primeira metade, como um lembrete para o nosso coração, um post-it para a nossa alma. Como A.W. Tozer, um pastor do século passado, disse: o Senhor não pode abençoar plenamente um homem ou uma mulher, enquanto não tiver vencido esse homem e essa mulher. Deus já te venceu, meu irmão. Você já foi derrotado pela sua pretensão de conseguir para você aquilo que você precisa conseguir para você. Deus já venceu você, ainda que custe você andar mancando para o resto da vida. Que bênção é se Deus fizer a gente sair daqui mancando pela sua palavra. Porque a gente vai poder dizer como Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. E Jacó então, começando a ser derrotado por Deus. Porque Deus nos derrota, não para nos destruir, mas para nos erguer. Ele começa a virar Israel. E é isso que o texto continua a dizer a partir do versículo 26. Porque então, agora, Jacó não consegue lutar mais com a força do seu braço, com a sua enganação, com a sua articulação das palavras e instrumentalização das coisas. O que ele passa a usar como estratégia de luta agora é a oração. Ao invés de lutar com o braço, ele diz para esse homem: eu não vou deixar você sair daqui, a não ser que você me abençoe. E aqui a gente tem o transformar de um coração de enganador, que confia no seu próprio braço, na força das suas pernas, para alguém que não pode mais lutar, a não ser com clamor. Eu não vou sair
daqui e nem te deixar sair, antes que você me abençoe. Me abençoe, senão eu não te largo. O clamor de uma alma, porque ele sabia, a essa altura provavelmente, que esse homem não era um homem comum mais. Que ele tinha algo especial, nessa madrugada que deve ter durado dias no coração de Jacó. E então, é assim, a partir daqui, que Jacó, lutando pela oração, e não mais por sua força física, ele se torna Israel. Porque esse homem conversa com ele, para mudar o propósito da sua vida, daqui para frente adiante. Como herdeiro das promessas de Deus, para a sua família. Então, meus irmãos, quando nós não lutamos mais com a nossa força, mas com o clamor da nossa alma, a gente tem a vida mudada. Segredo para você ter a vida mudada, transformada, alegre, direção, o destino que a gente espera para nós, meus irmãos, é parar de lutar com a nossa força, mas Deus muitas vezes tem que tocar na nossa perna, para que isso seja possível. E se Ele quer fazer isso, essa é uma bênção para nós. E então, nós temos um novo futuro, a partir daqui, um novo nome para seguir. Entre aspas, é só assim, não pela nossa força, mas pela oração que a gente pode vencer Deus, clamar, dizer a Ele, nos derramarmos a Ele. E aí esse diálogo glorioso acontece. Esse homem pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Será que esse homem não sabia o nome de Jacó? Qual é o seu nome? E Jacó, meio que assumindo a culpa, diz, eu me chamo enganador. Eu sou Jacó. O meu nome, até esse momento, é Jacó. E isso é inédito, porque a última vez que a gente viu a Bíblia dizer que alguém perguntou o nome de Jacó, ele diz que o nome dele era Esaú, para enganar seu pai. E aqui ele assume quem ele é. E isso é importante. Qual é o seu nome? Qual é o meu nome? Até essa altura da nossa vida. É o quê? É riqueza o seu nome? O seu nome é saúde? O seu nome é medo? O que dirige sua vida é o medo? Ou o seu nome é uma coragem? E você é aquela pessoa que tem coragem para tudo? Qual é o seu nome? O seu nome é saúde? Você se gaba e vive a partir da sua saúde estável? Ou o seu nome é doença? Você vive virado para a enfermidade que sempre bate à sua porta? Qual é o nosso nome? Deus nos pergunta essa noite, no nosso Peniel aqui, qual é o seu nome? Nós vamos mentir como o primeiro Jacó fez? Ou agora, de uma vez por todas, nós vamos dizer para Deus, como humilhação da nossa alma, o meu nome é esse, Senhor. Eu tenho vivido assim, é isso que tem guiado a minha vida até agora. Para ouvir o Senhor dizer o que disse para Jacó aquela noite, mas não a partir daqui. Mas agora o seu nome não será mais Jacó. E então, da culpa assumida, Deus traz redenção para a vida desse homem. E ele tem o nome do povo, que seria o povo que abençoaria todos os povos, do qual o Senhor Jesus nasce como um rebento. O seu nome agora, Jacó, será Israel, porque eu lutei com você e você sobreviveu. O que importa, meu irmão, não é o primeiro nome que você tem, mas é o segundo que Deus pode te dar. Agora, essa noite. Mas isso só vai acontecer se nós assumirmos o nosso primeiro nome, o que tem guiado a nossa vida. Então Deus transforma o nome desse homem, e com o nome dele, transforma a vida inteira. É nítido o coração de Jacó e Israel, a partir desses capítulos de Gênesis, até o capítulo 50. Até o final. Deus quer mudar a nossa história na nossa luta com Ele. Para a sua glória, Deus nos batiza com um novo nome. Quando nós encontramos o Senhor. Como nós nos propormos a lutarmos com o Senhor de verdade.
num lugar sozinhos, sem capas e roupa e escudos, para mudar o nosso nome de medo para autoridade, de tristeza para alegria, para louvor, para esperança. Qual é o seu nome, meu irmão? Qual é o seu nome? Em Jesus, seu nome pode ser força, pode ser serviço, pode ser graça, o seu nome pode ser palavra para alguém abençoadora, o seu nome pode ser generosidade. Deus quer mudar nomes essa noite, mudar vidas por completo, como fez com esse homem, nessa noite. E então, como alguém que exerce autoridade, dando nome para outra pessoa, assim como pais fazem com os filhos, Deus com a sua autoridade nos batiza e nos dá um novo nome, que dá uma nova direção e propósito. Então qual é o nosso nome? Que Deus tem chamado a gente a assumir, e sair das garras do nosso antigo nome. Qual é a nossa força? Que Deus está tocando as nossas pernas essa noite, esse tempo, para que a gente abandone a esperança na nossa própria força. Qual é a nossa perna que a gente se apoia? E então o sol nasce, naquele dia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E Jacó sai, Israel sai, mancando pela manhã, com muita alegria. Ele chega a perguntar: e você, qual é o seu nome para esse homem? E ele diz: por que você está me perguntando o nome? Está me perguntando o nome? Isso é interessante, porque acaba que o nome, quando é evocado e dito, ele acaba se submetendo àquele que pergunta. Como assim? Quando Jacó disse: meu nome é Jacó, e esse homem disse: agora seu nome não será Jacó, é porque esse homem tem uma autoridade sobre Jacó, para mudá-lo de nome, mas não o contrário. Por isso que esse homem, que a gente vai continuar lendo nos versículos depois desse, que era o próprio Deus, não diz o seu nome, mas isso não para sempre. Alguns anos adiante, séculos, alguém pergunta para Deus outra vez: qual é o seu nome? É Moisés, em frente a uma sarça ardente, sendo chamado para libertar Israel, os filhos que haviam se desenvolvido de Jacó no Egito. E Moisés disse: eu preciso saber o seu nome, porque nome é identidade, e eu preciso compartilhar com o povo. Qual é o poder, o adjetivo que caracteriza você, Deus, que tem me chamado? E Deus diz pela primeira vez o seu nome: eu sou o que eu sou. Deus não pode ser categorizado. Deus não pode ser enquadrado em uma forma, assim como os deuses do Egito, sol, fertilidade. Deus é o que Ele é, e nós vamos saber o nome de Deus à medida que a gente andar com Deus. É somente aquele que não pode ter o seu nome mudado, que pode mudar os nomes para a sua glória. O Senhor Deus, em Jesus, se revelou como aquele que salva. Jesus, que veio de Israel, um israelita justo, que é de fato cumprimento pleno da promessa para Jacó. Aquele que lutou com homens, por nós, em nós, lutando pela gente, para nos dar um novo nome, um novo jeito de andar. Ele é, meus irmãos, esse homem que se põe a lutar com a gente durante a noite, o Senhor Jesus. Aquele homem simples, é o Deus
que de um modo paradoxal e glorioso se adequa para lutar, não para nos destruir, mas para nos exaltar para a sua glória e dar uma direção nova para a nossa vida. Que esse lugar, essa noite, seja Peniel, um lugar de ver Deus face a face, um lugar de entender quem Deus é na face de Cristo. Que a gente saia daqui com um novo jeito de andar, mancando, com um novo nome estampado sobre nós. Aquilo que aconteceu na sua vida não determina quem você vai ser, para onde você está indo. Aquilo que você sofreu, as suas necessidades emocionais, o seu pecado, como o de Jacó, não precisa determinar o caminho que você vai trilhar a partir de agora. Esse é o clamor do Evangelho, as boas notícias do reino. Deus está aqui para mudar os nomes essa noite. Mas nós vamos nos colocar num lugar de vulnerabilidade, como Jacó se colocou, para que Deus se coloque a lutar com a gente e transformar a gente para sempre. Nós vamos nos colocar nesse lugar. Essa é uma pergunta, meus irmãos, que o Espírito faz a nós. Então não abandone, não solte o Senhor essa noite, até que Ele te abençoe. Não solte Ele agora, até que Ele te abençoe. E passe a lutar como Jacó, não com a sua força, mas pela oração, clamando: Senhor, me abençoa. Eu não quero sair daqui essa noite, que esse culto não seja mais um culto, para o próximo do outro domingo, como é a minha vida toda. Me abençoa essa noite, Senhor. Toca em mim, deixa marcas em mim, me abençoe, Senhor. O nome que a gente precisa, meus irmãos, que você busca, o veredito para você descansar, está disponível em graça, de graça, no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, abaixe a sua cabeça enquanto nós cantamos e ore isso ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como a Israel, o servo que o Senhor mudou e deu direção, o homem que era enganador, em nome de Jesus, nós pedimos por Ti, grande Deus, transforma o nosso coração, que nessa noite se abra aqui entre nós um lugar de cura e restauração, não daquilo que tem exterior a nós. Senhor, nós queremos mandar adiante, como Jacó mandou, nossas riquezas, nossa família, a nossa capa e proteção. Queremos ficar sozinhos com o Senhor, em nome de Jesus, e não queremos deixar o Senhor ir, a não ser que o Senhor nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, porque agora temos consciência de que quem se põe a lutar conosco não é mais um homem qualquer, é o Senhor da nossa vida, que pode nos transformar, curar o nosso coração, o nosso interior, trazer calma e paz, trazer propósito, ajustar a nossa vida. Dá, Senhor, esse presente, em nome de Jesus, a cada um dos meus irmãos aqui. Queremos, Senhor, reconhecer o nosso passado de enganadores, mesmo tendo a Tua promessa de que o Senhor quer nos abençoar. Queremos abdicar do nosso nome antigo, para abraçar a nova realidade que o Senhor tem para cada um de nós, em Cristo Jesus. Enquanto nós cantamos, Senhor, ministra a nós, ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem para cada um individualmente, o nome que o Senhor tem para cada um individualmente. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos orar, continue orando ao Senhor enquanto cantamos, pedindo isso a Ele, em nome de Jesus.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, teu amor, Senhor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céus. Vamos cantar do início isso? Cante ao Senhor tendo isso na sua mente, no seu coração. Cante a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, Em quem a nós vitória temos a vitória, contra as nossas lutas e o nosso inimigo que nos ajuda. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vamos dizer suas vozes. Vamos cantar. Queremos o teu nome. Você pode ficar de pé? Vamos dizer isso ao Senhor em entrega e dedicação a Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos nele. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno. Sobre tu, só tu és. Pois só tu és o Deus. Pode declarar isso outra vez. Só tu és. Só tu és o Deus. Sobre tu, só tu és. Pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Amém. Eu queria orar por você essa noite. E você que entendeu que, assim como Jacó, como eu tenho visto na minha vida tantas vezes, nós temos sido guiados por um antigo nome, por uma antiga direção de Deus para nós. E que quer essa noite que o Senhor clareie adiante o nosso novo nome, os nossos propósitos reais que Ele nos criou para ser, aquilo que Ele pensou para nós em Cristo Jesus. É algo muito radical, mas muito belo, muito poderoso. Eu queria chamar você então a dar um passo aqui à frente, para a gente orar juntos essa noite. Senhor, em nome de Jesus, venha em nome de Jesus, para que nós oremos, clamando ao Senhor, para que a gente tome posse daquilo que o Senhor tem para nós. Quando muitas vezes a gente vive confuso, angustiado, com medo daquilo que a gente tem adiante para viver e encarar. Amém. Senhor, de fato, esse é o desejo do nosso coração. E nós pedimos, Senhor, que seja assim conosco e com esses irmãos aqui, como foi com Israel, o teu servo. Não foi ele que se pôs a lutar contigo, mas o Senhor que veio até ele. Vem até nós, Senhor. Vem até nós.
na noite escura da nossa alma, quando as respostas faltarem, quando o medo bater a nossa porta, quando a angústia, Senhor, de sequer saber qual é o propósito da nossa vida, nos abraça com Teu Espírito. Acalma a gente, Senhor. Nos lembra de verdade, a cada um aqui, o Pai que nós temos. O irmão, o primeiro irmão, Jesus, que está à nossa frente. A família que temos aqui, uns entre os outros. Nos lembre daquilo que é central para nós. E aquilo que está enraizado, como um veredito de quem nós deveríamos ser. Nós queremos, Senhor, destronar isso essa noite. Para abraçar cada um de nós a nova direção que o Senhor está formando para nós, esclarecendo nos nossos olhos, em Jesus, o que somos. Nós somos muito amados por Ti, muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós imaginamos. O Senhor se entregou por nós, não por nós, mas porque o Senhor nos ama, e isso não é suficiente, Senhor. Então que o amor do Senhor banhe a nossa vida essa noite, porque a Tua graça é melhor do que a vida, de modo que a morte parece algo simples, se a Tua graça nos alcançou e nós soubemos disso. Como a Tua palavra diz, estampa na nossa testa um novo nome a cada um aqui, a cada um aqui. Paz do Senhor, paz do Teu Espírito, consolação do Consolador prometido, um descanso de que se o Senhor é o nosso Pai, nós não temos falta de nada. Nos abraça, Senhor, toca as pernas nessa noite, nos deixa humildes e dependentes, porque essa é a nossa verdadeira bênção, e nós queremos abraçar isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus.